Olha só, Carol, os Estados Unidos são o maior comprador de carne bovina brasileira, né? Mas a nova tarifa de 50% anunciada por Trump pode impactar diretamente a cadeia produtiva no Brasil e pesar no bolso do consumidor americano, hein? Vamos entender sobre esses reflexos com o analista de pecuária de safras e mercado, que é o Fernando Iglesias, está aqui com a gente. Fernando, bem-vindo, obrigado por estar aqui nesse pós-day after, né? Que, na verdade, nem sabemos quantos after vai ter, porque parece que está só no começo. De qualquer forma, vamos falar do setor de carnes. O Brasil é o maior produtor, também acho que sou o maior exportador de carne, exportador, tenho certeza. Agora, os Estados Unidos, a gente tem uma empresa grande lá nos Estados Unidos, né, que é a JBS, né, a JIS, enfim, que produz também carne nos Estados Unidos. Mas de que forma que isso pode afetar as nossas exportações e como é que o consumidor americano que gosta de carne vai fazer, hein? Bom dia, é um prazer estar aqui, uma nova oportunidade, né? E é importante nós mencionarmos algumas questões em relação a esse adicional tarifário de 50%. O primeiro é o seguinte: o Brasil ele fica bem menos competitivo com essa tarifa de exportação de todos os produtos do Brasil em relação à carne bovina. Para se ter ideia, nós temos aí $5.600 por tonelada de preço médio do que o Brasil vendeu para os Estados Unidos esse ano. Com esse adicional de tarifa, nós chegaríamos a uma tonelada da carne bovina brasileira de mais de $8.400. Para se ter ideia, comparando com os nossos concorrentes, quando a gente olha para a Austrália, Argentina e Uruguai, nós falamos de uma tonelada de mais de $7.100 na Austrália. A Argentina tem uma tonelada sendo negociada por mais de $6.700 e o Uruguai por mais de $6.900. Então, esse adicional tarifário reduz muito a competitividade brasileira para atender mercado norte-americano. O que você falou em relação à inflação é uma realidade. Estados Unidos convive com preços muito elevados para a carne bovina, tem preços bastante representativos e, ao que tudo indica, essa pressão para os Estados Unidos a patamares mais altos também no mercado norte-americano. Então, esse é um ponto bem interessante para a gente avaliar aqui. Vai aumentar a pressão inflacionária nos Estados Unidos, mas de qualquer forma pode prejudicar as vendas brasileiras, que vão se tornar menos competitivas quando comparamos aí os nossos principais concorrentes. Uma coisa que eu queria saber é o seguinte: nós temos os estados produtores, como, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná. Mas a gente tem estados que industrializam esses produtos. Nesse primeiro momento, quem perde mais? Já existe, assim, uma sinalização? Por exemplo, São Paulo. São Paulo é um estado exportador. Tem estados produtores, tem estados exportadores. Como é que fica dentro do Brasil, vamos dizer assim, essa dinâmica, hein? Os estados do Centro-Oeste e São Paulo, numa primeira análise, vão ser impactados por essa situação. Vão ter problemas maiores em função disso, vão ter maiores dificuldades por conta desse adicional de tarifas. Lembrando que isso não vai se restringir apenas ao setor carnes, nós temos outros mercados importantes, a exemplo do café, que também serão impactados, mas quando nós olhamos no momento inicial para o setor carnes, São Paulo e os estados do Centro-Oeste vão acabar sendo prejudicados nessa situação, vão sofrer com a concorrência, uma concorrência maior em relação à Argentina, Uruguai e Austrália, e muito provavelmente nós vamos ver uma redução das exportações brasileiras com destino a Estados Unidos. Ainda bem que o Brasil tem uma série de outros mercados que podem suprir essa ausência norte-americana, e lembrando também, né, que o governo brasileiro e o governo americano podem sentar à mesa, fazer uma negociação e isso acabar antes mesmo dessas tarifas entrarem em vigor mês que vem. Iglesias, e quais seriam esses mercados aí que poderiam substituir, né? Por exemplo, a China, a gente conseguiria ampliar nossos negócios? Bom, temos negociações em andamento com o mercado asiático, Japão e Coreia do Sul, por exemplo, e temos também a própria China. A China tem esse potencial, tem essa capacidade, os países do Oriente Médio também são mercados importantes aqui para o Brasil, o próprio Chile. Então, o Brasil tem um bom leque de possibilidades quando olhamos para o setor carnes, para a exportação de carne bovina, para suprir essas exportações ali que
os Estados Unidos podem deixar de fazer aqui de produtos brasileiros. Agora, a gente quando olha essa balança comercial Brasil e Estados Unidos, a gente vê que ela é deficitária para o Brasil e superavitária para os americanos. A gente olha aí ao longo de quase 20 anos, de 96 para cá, 97, 50 bilhões de dólares. Mas, nos últimos 2 anos, ela tem ficado mais equilibrada. A que se atribui isso e qual o peso das carnes nessa balança? Olha, quando nós olhamos para carne de frango e carne suína, os volumes que os Estados Unidos compram aqui do Brasil, compram muito pouco. E para a carne bovina, nós temos ali um avanço das exportações ao longo dos anos. Nos últimos meses, os Estados Unidos se tornou mais relevante, mas não é um comprador tradicional de carne aqui do Brasil. Não é um grande mercado brasileiro. Historicamente, inclusive, é um concorrente do Brasil no mercado pela carne bovina. Então, esse fenômeno de grandes compras dos Estados Unidos para carne bovina, ele é relativamente recente. Então, não é algo que aconteceu aí há muitos anos. E, claro, tem um peso ali de mais de 2% de tudo que o Brasil exporta para Estados Unidos, mas, de qualquer forma, né, ainda é um mercado que estava numa fase, vamos assim dizer, incipiente. O Brasil estava acelerando suas vendas para o mercado norte-americano, inclusive não só de carne bovina, como de sebo bovino também, olhando ainda para dentro desse mercado, mas, de qualquer forma, agora fica um pouco mais complicado. Bom, obrigado pela sua análise aqui. Eu só queria complementar com o mercado, com a nossa gigante do setor de carnes, a JBS, o JS, que está nos Estados Unidos, e o Trump falou ontem, quem quiser vir para cá, vem para cá, produz aqui. Mas não é simples assim, né? Não, não é simples. Nós temos que lembrar aqui o seguinte, a JF ela já está presente no mercado norte-americano, como em diversos outros países, né? E, de qualquer forma, temos outros frigoríficos com operações nos Estados Unidos em andamento, frigoríficos brasileiros. E, lógico, não é uma operação tão simples quanto se pensa, até porque tem todas as questões que envolvem ciclo pecuário nos Estados Unidos, as barreiras de entrada dentro do setor. Então, não são operações tão simples de se fazer. Mas a JF já está presente no mercado norte-americano, é uma gigante do setor, não há dúvidas quanto a isso, e vai continuar expandindo sua produção ao redor do mundo. Isso está muito claro pelo perfil da empresa, pelo trabalho que a empresa vem realizando nos últimos anos. Ninguém sabe o que vai acontecer, na verdade, nos próximos dias, né? Ninguém vai arriscar. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Como tem um lema do Band News, em 20 segundos, em 20 minutos, tudo pode mudar. Iglesias, obrigado pela sua participação aqui, tá? Sempre um prazer, um ótimo dia a toda a audiência. Até a próxima. Obrigada.